Evam parampara praptam imam raja rishaya vidur saha kalena iha mahata yoga nashta parantapa. Vou ler sozinho. Evam parampara praptam imam rajarshayo vidu sakalene hamahata yogonasta parantapa. Evam, assim, parampara, por sucessão discipular. Praptam, recebida. Imam, esta ciência. Rajarishaya, os reis santos. Vidu, compreenderam. Saha, este conhecimento. Kalena, com o passar do tempo. Iha, neste mundo. Mahata, grande. Yoga, a ciência do relacionamento da pessoa com o Supremo. Nasta, dispersão. Parantapa, ó Arjuna, subjugador dos inimigos. Esta ciência suprema é a tradução. Foi assim recebida através da corrente de sucessão discipular, e os reis santos compreenderam-na desta maneira. Porém, com o passar do tempo, a sucessão foi interrompida, e, portanto, a ciência como ela é, parece ter se perdido. Vamos repetir? Esta ciência suprema foi assim recebida através da corrente de sucessão discipular. E os reis santos compreenderam-na desta maneira. Porém, com o passar do tempo, a sucessão foi interrompida. E, portanto, a ciência como ela é, parece ter se perdido. Então, o significado de Prabhupada. Afirma-se claramente que o Gita visava em especial aos reis santos, porque eles deviam cumprir-lhe o propósito ao governar os cidadãos. De certo, Bhagavad Gita nunca se destinou às pessoas demoníacas, que dissipariam seu valor sem beneficiar ninguém e inventariam todos os tipos de interpretações baseados em caprichos pessoais. Logo que o propósito original foi destruído por causa dos interesses dos comentadores inescrupulosos, surgiu a necessidade de restabelecer a sucessão discipular. Há 5.000 anos, o próprio Senhor percebeu que a sucessão discipular fora interrompida e, portanto, ele declarou que o propósito do Gita parecia ter se perdido. Do mesmo modo, no momento atual, também há tantas edições do Gita, especialmente em inglês, mas quase nenhuma delas está de acordo com a sucessão discipular autorizada. Há inúmeras interpretações fornecidas por diferentes eruditos mundanos, mas quase nenhum deles aceita a suprema personalidade de Deus. Krishna, embora façam um bom negócio com suas palavras. Este espírito é demoníaco, porque os demônios não acreditam em Deus, mas apenas gozam a propriedade do Supremo. Como há grande necessidade de uma edição do Gita em inglês, como foi percebido pelo sistema do Parampara, sucessão discipular, faz-se aqui uma tentativa de preencher tal necessidade. O Bhagavad Gita, aceito como ele é uma grande dádiva para a humanidade, mas se aceito como um tratado de especulações filosóficas, ele é mera perda de tempo.
Om Jnana Timirandasya Jnanajana Shalakaya Chaksurumilitam Vena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavari Prachatya Deshatarine. Então aqui temos esse tema. Primeiro, o macro tema é o próprio Bhagavad Gita. Esse é o livro que Prabhupada trouxe para apresentar ao público em geral a filosofia da consciência de Krishna. A filosofia da consciência de Krishna é muito simples e estabelece a nossa individualidade, também define a individualidade da pessoa suprema e propõe uma relação entre as entidades vivas e a pessoa suprema. Como essa relação vai se estabelecer, então surgem muitas questões. Por isso o Bhagavad Gita não é assim pequenininho, como o que eu falei podia ser explicado em 10 palavras, né? Resumindo a filosofia da consciência de Krishna. Mas o Bhagavad Gita é apresentado em 18 capítulos que tratam de 3 temas principais. O primeiro deles é Karma, que ocupa os 6 primeiros capítulos. O segundo tema é Bhakti, que vai ocupar do capítulo 7 até o capítulo 12 do Bhagavad Gita. O terceiro tema é Jnana, que ocupa do 13º até o 18º. Então são 3 divisões sextuplas, com 6 capítulos cada. E assim o Bhagavad Gita apresenta esses 3 temas principais e também apresenta teorias sobre algumas categorias filosóficas, como o tempo eterno, Kala, como Prakriti, a natureza material, que aqui é bastante farta nessa área da cidade ainda, há um reduto de uma pequena floresta ainda, e pomar com muitas frutas, jaqueiras inclusive. Prakriti, também Diva, que é o conhecimento a respeito do indivíduo. Ishvara, o conhecimento a respeito da pessoa suprema. E Karma, o conhecimento a respeito da ação e reação. Então, todos esses temas são tratados no Bhagavad Gita. Esse capítulo 4, que faz parte da primeira Shatka, ou da primeira divisão sextupla, porque é o capítulo 4 e os 6 primeiros capítulos tratam do tema Karma. Então, esse capítulo surge dentro do universo do Bhagavad Gita para mostrar para Arjuna, que é a pessoa com quem Krishna dialoga sobre esses temas, a grande importância da ação com inteligência, Buddhi, chamada pelo próprio Krishna no Bhagavad Gita de Buddhi Yoga, também conhecida como Nishkama Karma Yoga. Então esse tema é tratado aqui e é preciso definir o conhecimento. Então nesse capítulo Krishna começa falando sobre a história da filosofia Vaishnava, da filosofia do Bhagavad Gita. E logo no primeiro verso, nós lemos o verso 2, mas logo no primeiro, Krishna diz para Arjuna: ensinei esta imperecível ciência da yoga ao Deus do Sol,
Vivasvan. E Vivasvan ensinou a Manu, o pai da humanidade. E Manu, por sua vez, ensinou a Ikshvaku. E aí vem o verso que nós lemos hoje, que diz que esta corrente de sucessão discipular foi passada através dos líderes administrativos, dos grandes líderes, os reis, que eram também santos. Não eram simplesmente reis. Hoje o sistema não é mais de monarquia, mas os líderes hoje ocupam diferentes posições que antes eram ocupadas pelo monarca, o rei. Mas os nossos líderes hoje não são santos. Não precisa nem falar disso, que está todo mundo PhD no assunto agora, né? Os nossos líderes não são santos. Mas aqui se fala de reis santos e se dá os nomes deles. Krishna diz, primeiro eu dei essa ciência imperecível do yoga a Vivasvan. E Vivasvan deu para seu filho, Manu, e Manu para Ikshvaku. E assim o conhecimento passou muito cuidadosamente. O pai é uma grande autoridade. Se o pai diz, para o Prabhupada dar esse exemplo, se o pai diz para o filho, isso é água, e molha. Então o filho aprende e repete aquilo com segurança, isso é água, e molha. Então a criança aprende pela sucessão que vem do pai, pela associação que ele tem com o pai. E isso é o que se chama de parampara, ou a corrente de sucessão discipular. No campo do conhecimento transcendental, também há uma corrente de sucessão discipular. O primeiro ser a dar o conhecimento é a própria Suprema Personalidade de Deus. Este é um conhecimento transcendental que está além da manifestação cósmica, não apenas desse planeta, porque existem bilhões e bilhões de planetas. Se vocês quiserem saber, vocês podem entrar nos sites dos planetários e ver como eles apresentam hoje em dia, bem bacana, né? Então, mas nós já temos conhecimento sobre isso. Se bem que eu aprendi que Plutão era planeta e agora já caiu, não é mais planeta. Eu vou processar o Ministério de Educação e Cultura da Bahia, porque eu tive nota baixa, porque eu esqueci o nome de Plutão e coloquei que não era planeta, e a professora cortou o ponto. Então agora eu vou voltar e vou processar a minha escola primária, naquele tempo chamava primária, porque eu disse que não era planeta, quer dizer, eu não mencionei como planeta, e agora caiu mesmo. Quer dizer, eu já estava adivinhando que no futuro não seria considerado planeta, mas a professora não considerou isso. Então, mas o conhecimento transcendental tem outra natureza. E ele vem, além de toda essa manifestação cósmica com seus cometas, planetas, satélites, galáxias e tudo mais. Ele está além de tudo isso. Esse conhecimento vem diretamente do mundo espiritual. Ele é chamado Apaurushaya. É o conhecimento que não é tocado pelos purushas, pelas pessoas em geral. Não é um conhecimento deteriorado. Mas, quando o que Krishna diz no verso de hoje é que esse conhecimento, de alguma forma, foi perdido. E foi perdido por isso. Porque ele cai nas nossas mãos e nós vamos praticar, mas as nossas limitações humanas não nos permitem praticar como o conhecimento é. Então nós modificamos o conhecimento, transferimos o conhecimento teórico para a nossa experiência sensorial, nossa experiência prática. O nosso exemplo se torna superior ao conhecimento, se torna superior, entre aspas, ao conhecimento. E o que nós passamos é o nosso testemunho de fé. Ao invés de passarmos o conhecimento transcendental como ele é dado, passamos apenas o nosso testemunho de fé, que é limitado à nossa experiência pessoal.
E as pessoas recebem aquilo e passam adiante da mesma maneira. E passam o seu testemunho. E no final das contas, o conhecimento está muito limitado e tocado pelos purushas, pelas pessoas. Mas este conhecimento, como é dado aqui, Krishna adverte, ele é transcendental. Ele vem da plataforma transcendental, ele não é tocado pelos purushas. Então, Krishna passa diretamente para Vivasvan. E Vivasvan passa para seu filho. E assim vai passando. Mas, ao entrar neste universo, o conhecimento foi passado para Brahma. E Brahma passou para Narada Muni. E Narada Muni passou para Vyasadeva. Vyasadeva ficou bastante preocupado com a situação. Porque ele viu que com o passar do tempo entrou esta era atual e que esta era é muito limitada. As pessoas são limitadas. Os indivíduos nesta era têm a inteligência contaminada ou contagiada por essa atmosfera de desfrute material, de gozo dos sentidos. Por essa atmosfera de tecnologia, de desenvolvimento científico. E ficamos muito limitados e motivados por isso. Então, Vyasadeva ficou bastante preocupado e disse, eu tenho que digitalizar esse conhecimento, porque eu tenho que dar um jeito de registrar este conhecimento de uma forma que as pessoas tenham acesso. Porque essas pessoas não vão simplesmente poder ouvir como os antigos Shrutadharas. Shrutadharas é o nome que se dá para os estudantes, os estudiosos da filosofia, que ouviam uma vez e já memorizavam. A pessoa, por um lado é muito bom, né? Por outro é meio ruim também, né? A gente ouve algo, uma ofensa, ou algo que nos magoa, ou que nos maltrata, nos desanima, e a gente é bom esquecer, né? Mas, pelo menos nesse sentido, Kali Yuga nos ajuda a esquecer os maltratos, as ofensas. Bom, mas em se tratando de conhecimento transcendental, seria muito bom poder ouvir e lembrar para sempre. 40 anos escutando o conhecimento transcendental e não poder lembrar é uma lástima, porque são 40 anos de experiência. Não é não? Ele ouviu desde menino. Então o conhecimento transcendental é de natureza transcendental porque não se limita à experiência mundana, que é temporária. Tudo aqui é feito para não durar. A gente já sabe disso na tecnologia, né? Os celulares rapidinho tem que ser transformados, substituídos, os carros também. Então é feito para não durar. Não é feito para durar. Antigamente a gente até consertava, hoje a gente descarta. Então, aqui está tratando da ciência suprema. E esta ciência suprema, que é recebida através da sucessão discipular, é a força motriz que vai nos conduzir, vai nos ajudar a conduzir a nossa própria vida com dinamismo, com boa vontade, com iniciativa, com atitude para sempre, para agir por todas as diferentes fases da nossa vida. Nós passamos da infância, à juventude, à maturidade, à velhice. Isso nós passamos assim como corpos materiais e transportamos dentro do nosso corpo uma chama de energia espiritual, que é a alma. Essa energia quântica mesmo, que
que habita o nosso corpo material não morre como o corpo quando o corpo morre. E assim nós passamos por diferentes fases da vida, da infância, a juventude, a maturidade, a velhice, etc. E todas essas diferentes experiências de vida nos levam a realizar diferentes conquistas, a conseguir diferentes conquistas, e nem sempre nós conduzimos com a devida seriedade que o conhecimento transcendental nos daria como base para nós passarmos. Porém, esta é a função do conhecimento transcendental. Nos dá a ferramenta adequada para passar da infância à juventude, à maturidade, à velhice e até a outro corpo com conhecimento transcendental. Depois da morte, levar essa experiência do conhecimento transcendental já sintetizada na forma de avanço espiritual. Todas as atividades dentro desse mundo nos prendem a este mundo. Essas atividades são chamadas de karma. Toda ação produz uma reação. E essa reação nos prende aqui. O conhecimento transcendental vem modificar esta lei natural, trazendo a lei de que há atividades que não produzem resultado, que não nos prendem a esse mundo. Essas atividades são chamadas de akarma, Buddhi Yoga, que é o tema daqui, ou Nishkama Karma Yoga. Essas atividades não produzem resultado, elas não nos prendem aqui. Mas ela precisa estar fundamentada na junção tanto da iniciativa, da atividade, quanto do conhecimento transcendental. Porque com o conhecimento transcendental, nós vamos agir dentro deste mundo sem apego ao resultado das nossas ações. E agir sem apego vai nos caracterizar como livres da reação que temos que pagar. Esse é o tema que é tratado aqui nos primeiros 6 capítulos do Bhagavad Gita. É bem elaborado, Krishna vai a fundo, e para que Arjuna possa compreender a grande importância do desapego. Nós temos uma ideia de desapego a respeito de posses. Nós, em geral, nos consideramos desapegados quando não somos muito avarentos, quando não somos muito cobiçosos, quando não queremos fazer grandes fortunas, acumular muitos bens. Mas o conceito de desapego vai além deste conceito de propriedade. O conceito de apego inclui, além dessa propriedade, todo e qualquer apego ao fruto do nosso trabalho. O prestígio que vem da ação, o avanço em maturidade, em experiência que vem da ação, a satisfação dos sentidos que vem da ação. Não estamos falando somente de lucro-benefício, como uma sociedade capitalista como a nossa nos induz a pensar. E nós passamos a pensar unicamente nesta linha de avaliação, de critério, de lucro-benefício. Mas existem outras características que podemos focar a nossa inteligência para também considerar a importância do desapego. E esse tema é trabalhado aqui nos 6 capítulos do Bhagavad Gita, para que Arjuna, que é a pessoa com quem Krishna conversa, se prepare para os temas que virão em seguida. Virão mais 2 temas. O próximo, logo, que entra no capítulo 7, é Bhakti, eu já mencionei hoje. E a base de devoção, a base de Bhakti,
é o desapego. É preciso esse desapego com o conhecimento transcendental. O desapego, que é a atividade, a iniciativa com conhecimento transcendental. Aqui, na sucessão, a sucessão discipular, que passa o conhecimento para gerações seguintes, se responsabiliza, a sucessão discipular se responsabiliza por levar este conhecimento. E no que se refere à nossa geração, às nossas gerações aqui presentes, nós estamos discutindo um tema que é bastante atual. Como nós vamos fazer para levar este conhecimento adiante? Como nós vamos fazer para motivar nossos filhos, nossos netos e a garotada da juventude atual a pensar com certa profundidade na responsabilidade que eles têm de cultivar o conhecimento espiritual, o conhecimento transcendental, e não cair nas armadilhas da sociedade capitalista que nos faz pensar somente no que nós nos beneficiamos e naquilo que nós nos damos bem, redundantemente falando. Então, a nossa responsabilidade é tão grande que o nosso mestre, Prabhupada, teve o cuidado de dar todo o material. Ele escreveu quase 80 livros. Ele escreveu com a fidelidade à tradição, à corrente de quem ele recebeu, e ele cuidou de todos nós para que nós pudéssemos estar motivados a praticar este conhecimento, sempre checando através dos livros o que é válido e o que não é válido. Então, muitas vezes nós concluímos algo e que nem sempre é válido, é limitado à nossa experiência. E isso, em termos de epistemologia, seria inferência, e seria uma inferência indutiva, que você parte do particular para o geral. E é claro que isso pode não se aplicar. Se você tem uma circunstância particular e você quer agora aplicar essa sua circunstância para o geral mesmo. Em termos de inferência, a dedução é um pouco mais apurada, correta, porque ou menos provável de erro, porque vai do geral para o particular. Então aí nós temos as leis que conduzem, que favorecem, mas nem sempre é assim. Como eu acabei de falar da sociedade capitalista, onde o que vale é o capital, e nós temos que nos esforçar para isso. Existem teorias de todos os lados, direita, esquerda e até de outras também, de outro jeito também, para definir sempre que o mais importante é então o capital, é então o proveito pessoal, é o lucro, o benefício que obtemos do contato com Prakriti, a natureza material. Nos tornamos extrativistas, como o Brasil é vítima aqui, especialmente essa área do litoral da Bahia, com as florestas de pau-brasil que foram dizimadas, levadas pelos portugueses, holandeses, franceses. Todos eles levaram bastante para lá. E agora, quando vocês forem para a Europa fazer turismo, vocês vão visitar os museus e vão ver lá. Lisboa está cheio e Amsterdã também tem. Este piso é feito com pau-brasil do Brasil, né? Tirado do Brasil. Eles levaram, acho que eles levaram mais da área de Pernambuco, ainda porque aqui parece que eles não conseguiram entrar direito, né? Mas levaram. Então, desde sempre estamos sujeitos a essa mentalidade extrativista
E isso é em relação a tudo, ao gozo dos sentidos. Consideramos o outro como objeto de nosso prazer e extraímos todo o prazer que podemos dele, de maneira a depois simplesmente descartar. Quando não nos sobra mais nada para dar prazer, simplesmente descartamos. E assim se conduz a vida materialista sem o equilíbrio dado pelo conhecimento transcendental. O Bhagavad Gita, esse conhecimento vem para nos alertar, para fazer com que nós próprios nos tornemos nossos próprios gurus. O primeiro mestre que nós temos que conquistar é a nossa própria individualidade. Nós somos indivíduos, mas nós atuamos dentro dessa sociedade que cria suas armadilhas para agirmos como objetos. E não agimos como indivíduos. Somos produtos do meio. Todo mundo já ouviu isso. Por isso que se fala de má associação, de más companhias. Nossa avó, minha avó era demais com isso, falava das más companhias. Não podia ter um amigo que era má companhia. Então, e assim, tudo é má companhia. A gente sabe disso, funciona dessa maneira mesmo. Então, há muitas armadilhas dentro desse mundo. Muitas armadilhas para nos levar a desfrutar da natureza material e a permanecermos presos aqui nos grilhões do mundo material. Esses grilhões são inumeráveis e de diferentes naturezas. Alguns são invisíveis, sutis, outros são mais grosseiros, pesados. Mas, no final das contas, ficamos presos por esses grilhões. Yoga, como Bhagavad Gita descreve em 3 diferentes níveis, yoga como Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga. Yoga é para a libertação, yoga é para a conscientização desse indivíduo que habita este corpo, que é temporário, que muda com a natureza material, que passa da infância à juventude, como nós aqui, e depois um dia ficaremos velhos. Mas, por ser essa natureza temporária é a grande ameaça exclusivamente para o corpo. Ela não ameaça a nossa verdadeira identidade, a alma. A alma é eterna, ela não está sujeita a isso. Mas enquanto estamos aqui, precisamos tomar consciência da nossa natureza individual. Como Jung dizia, né? Temos que buscar a nossa individuação. Paulo Freire trabalhou isso na pedagogia. E trabalhar isso, precisamos trabalhar a nossa própria individuação, descobrir quem somos nós e atuar como seres integrais. Sim, estamos humanos agora, estamos num corpo humano, somos almas espirituais, estamos num corpo humano. Então, vamos fazer o equilíbrio entre as nossas necessidades espirituais e as nossas necessidades materiais. Vamos fazer com que as nossas atividades que são executadas por este corpo, por esta inteligência, esta mente, por esta vida, sejam todas motivadas pelo Espírito, pela energia espiritual. E vamos transformar a natureza de acordo com essa energia espiritual. E dessa maneira, com certeza, seríamos muito menos extrativistas. Trabalharíamos com um conceito de sustentabilidade que provê também desse equilíbrio. É o mesmo conceito básico, a filosofia da sustentabilidade é o mesmo conceito do equilíbrio entre matéria e espírito. É exatamente o balanço, o que é o que e quanto é para quem. Então, trabalhar com esses conceitos é o mesmo. Então, tanto o conceito de sustentabilidade quanto o conceito de equilíbrio entre matéria e espírito trabalham com isso. E nós seríamos
muito mais ecologicamente corretos e muito mais sustentáveis dentro deste mundo. Haveria muito mais equilíbrio entre as diferentes classes sociais, muito mais acesso ao conhecimento, muito mais acesso aos privilégios próprios dos seres humanos. E o ser humano possui uma prerrogativa única que não é disponível para nenhuma outra espécie dentro desse mundo, que é questionar sua própria identidade. Nenhuma outra espécie faz isso. Os cachorros, os gatos, os pavões, as minhocas não questionam a sua natureza. Eles se entregam instintivamente aos ditames dos sentidos, do corpo, do seu sistema nervoso, como funciona, e de outros sistemas dos seus corpos. Mas nós não. Nós podemos dar um basta nos nossos sistemas e dizer, não é por aí não. Eu quero me organizar. Eu sou dono do meu corpo. Eu sou dono da minha mente. Eu sou dono da minha cabeça. Eu não vou entregar minha cabeça para qualquer um manipular, mandar, pisar, pintar e bordar. Eu não vou fazer isso. Eu sou dono da minha cabeça. Então, nesse nível estava Arjuna, quando ele encontrou Krishna. E aqui, esse diálogo aconteceu, Arjuna já era um indivíduo dono da sua própria cabeça, do seu próprio nariz, era uma pessoa autônoma, com conhecimento transcendental, com uma experiência, uma cultura fantástica, preparado para a posição que ele tinha, que era a posição de um líder, de um guerreiro. Mas, quando ele viu a situação que ele teria que enfrentar, que era uma guerra, ele enfraqueceu. E ele se dirige a Krishna na intimidade, dizendo, eu não quero ficar aqui, eu não quero lutar. Então Krishna tem que explicar para ele, você já não pode sair. Você veio até aqui, você agora tem que encarar essa realidade. Então considere o Dharma. E Arjuna dizia, mas é o Dharma mesmo que eu estou considerando. É pelo Dharma que eu estou atuando. E Krishna foi gradualmente explicando todos os temas da filosofia para que Arjuna pudesse se livrar do apego, se entregar voluntariamente como um ser ativo, proativo e importante para a sociedade, no caso representado pelo Guru, pelo mestre espiritual. E baseando a sua vida em conhecimento. São os 3 temas do Bhagavad Gita. De novo, Karma, Bhakti e Jnana. Então Arjuna passa por todas essas diferentes fases, ouvindo de Krishna conselhos que eram baseados em conceitos sustentáveis, que ele poderia aplicar em qualquer situação e daria certo. Esses conceitos foram gravados nesse livro, Bhagavad Gita. E Prabhupada deu o subtítulo como ele é, porque esse livro traz a explicação hermenêutica de Prabhupada a respeito de como praticar este conhecimento e obter o mesmo resultado final que Arjuna, que é a paz interior, a atitude proativa de cumprir com o seu dever e estar em equilíbrio com a pessoa suprema representada por Krishna, na presença dele, representada pelo mestre espiritual dele, que calhava de ser a própria pessoa suprema, Krishna. Então esse é o tema aqui do Bhagavad Gita, essa é a filosofia que nós apresentamos, e esse é o nosso desafio de todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Isso virou até música, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, né? Chico Buarque. Né? Então, todo dia, Sadhana Bhakti, todo dia é o nosso desafio de todos os dias, porque temos o grande risco de nos iludir a cada instante pela natureza material, representada também por um conceito conhecido e famoso, Maya,
a ilusão material. Então esse é o tema aqui. Se vocês tiverem perguntas, posso tentar responder. Guru Krishna. O senhor havia comentado de akarma. Aí eu fiquei com uma dúvida, acho que a Maria também pode ser ter a mesma dúvida. Como praticar com nível de consciência akarma sem que seja contaminado com as nossas próprias necessidades, com o nosso apego ao resultado? Eu fui claro na minha pergunta? Não sei se eu entendi. Então, a gente pratica o akarma, o desapego ao resultado do final. Mas ainda assim, há uma possibilidade, uma contaminação de acreditar que está fazendo akarma, mas está querendo um benefício ao apego ao resultado. Entendi. Todo conhecimento tem que ser validado por fontes que autorizem, que fundamentem o conhecimento. Isso é padrão de quando se trata de conhecimento válido. Tem até o tema epistemologia, que é isso, né? Que é a validade, validez? A validação. Obrigado, é isso. A validação do conhecimento. A validação do conhecimento. Uma pessoa que apresenta uma teoria, ela tem que mostrar em que bases filosóficas, científicas, essa teoria se baseia. Não é simplesmente um pensamento solto que ela inventou ali e criou, né? Então ela precisa estar fundamentada para ser reconhecido, por exemplo, em filosofia como um construto filosófico. É preciso que tenha a base válida. Então, no que se refere à atividade do conceito akarma, que é akarma significa não karma, atividades que não geram karma, que não produzem reação. Se for uma atividade boa ou não for tão boa assim, não vai dar nem resultado bom, nem resultado tão bom assim. Ela simplesmente não vai trazer para a pessoa nenhum crédito para a hora da morte. Quando ela chegar na hora da morte, que ela meter a mão no bolso, não vai ter nada, só lenço e documento. Então, o lenço para dar um tchauzinho para todo mundo que ficou, e o documento de que eu sou alma espiritual mesmo, estou fora. Então, mas ela não vai ter, não tem nenhuma conta a pagar, não tem nada a receber, ela está zerada ali. Então isso é a karma. E para a pessoa ter certeza que ela está caminhando neste processo e que suas atividades são a karma, ela precisa estar fiel às instruções que são dadas pelas autoridades como Krishna no Bhagavad Gita, pelo mestre espiritual, como Krishna deu aqui vários nomes de vários mestres espirituais para quem ele passou o conhecimento, que eram discípulos que viraram mestres espirituais, e também para a congregação de pessoas que praticam a mesma coisa. Hoje nós conhecemos muito, né? Os conselhos participativos, né? A sociedade está muito participativa em termos de administração, e esses conselhos de participação democrática e tudo se baseia no conceito original de sadhu sangha. Sangha é conselho, né? Na forma de instituição, associação. E sadhu, de pessoas que cultuam a verdade, sat. Então, sadhu sangha, então, pessoas que cultuam a verdade. Então, é a congregação de pessoas que cultuam a verdade, que procuram, buscadores da verdade. Então, sadhu sangha, guru e shastra. Não, os livros, o mestre espiritual, que é o bem-querente, o cuidador, e os amigos sábios. Eles vão dizer que isso é a karma, isso aí não, isso aí está contagiado por Maya, a ilusão material. Certo? Munishwara. No final, você falou que todos os dias devemos praticar esse processo, porque a energia material está sempre presente. Uhum. Então, às vezes parece que a gente conhece esse princípio da
parece que a gente quer ficar livre no mundo de concentração. A gente ficaria livre da visão, livre de Maya. Mas como o professor está falando, Maya, ela nos acompanha. Até o aeroporto final. Até o aeroporto final. Até na hora H ela ainda faz assim, para ver se você se assusta. Nos acompanha assim todo o tempo, a ilusão material. A qualquer momento nós podemos podemos contemplar a natureza material e nos apegar. Não é só ser prática, constante, né? É para que a gente possa estar alerta para... Exatamente. Quando aparece, fazer nossas escolhas. Né? Krishna diz no Bhagavad Gita para Arjuna, ele diz, é muito difícil tudo isso que você está dizendo para fazer. Aí Krishna diz, sim, concordo que seja difícil, mas tem uma maneira, a prática constante e o desapego. Continue praticando constantemente e se desapegue do resultado. Quando vier um resultado desagradável, engula em seco, né? Se fala também engula o sapo, né? A gente não usa porque a gente é vegetariano. Não mais engula em seco, assim. Juliana, prazer revê-la. Gratidão, eu queria saber por que, mesmo tendo acesso a um pouco desse conhecimento transcendental e todas essas ferramentas e essas orientações que nos são dadas, por que a gente ainda não faz? O que leva uma pessoa a tomar a decisão de estar no caminho e se manter nele, fazendo as práticas? A dificuldade pessoal. São as qualidades disponíveis nesta era que estamos vivendo. Arjuna fez uma pergunta parecida, mas a letargia típica da era de Kali, essa letargia nos impede de sermos determinados. Krishna diz, Kama Esha, Krodha Esha, Rajaguna Samudbhava, para estimular Arjuna a fazer a pesquisa científica adequada. Ele diz, observe, isso aí é o desejo de desfrutar que vem do modo material da paixão. Então, quando Krishna explica para Arjuna a sua iluminação, sabe? Está me deixando ofuscado, porque toda a luz que emana de você bate no para-brisa do carro ali e joga para mim assim. Então eu estou tentando olhar para você, mas tem muita luz aí. Então eu não vejo direito, mas... Então... o que eu estava falando? Sim, então Krishna estimula, quando Krishna diz, avalie a dificuldade que você tem através do critério dos modos da natureza material. Isso aí que você está dizendo, por exemplo, é a luxúria que vem do modo da paixão e que logo se transforma em ira. Então Krishna está dando a metodologia de trabalho. Em termos de trabalho acadêmico, Krishna está dizendo, a metodologia é esta. Vai por esse lado. Avalie os modos da natureza. Então, quando nós temos preguiça ou indisposição, o que for, qual é o modo que está predominando em mim? Né? A gente vai até o espelho e diz, e aí? Qual é o modo que está predominando em mim, meu rei? Né? Ainda não tem mais não, já caiu, né? É coisa de antiga, esse negócio de meu rei é coisa de antigamente, né? Desculpem, aí eu não sei mais nada de moderno. Mas você olha no espelho lá e diz, então, qual é o modo que está predominando em mim agora? Por que eu estou assim? Porque uma hora eu estou de um jeito, outra hora eu estou de outro, outra hora eu estou de outro. Por que isso? Então, mas Krishna diz, avalie pelos modos da natureza material. Ele está dando a dica para Arjuna, na verdade. Avalie através dos modos da natureza material. E Arjuna faz isso. E nós podemos fazer isso. Por quê? Porque nós sentimos ira
Por que nós nos aborrecemos tanto, nós nos frustramos tanto? De onde vem o excesso de expectativa que nos levou a tal frustração? Qual foi o modo? E o que é? Então, se esse modo predomina em mim, como eu posso transformar esse modo? Aí eu vou ter que aprender a respirar, eu vou ter que aprender a me sentar, eu vou ter que aprender a comer, eu vou ter que aprender a tomar banho, saber a temperatura da água que eu vou beber, se tal temperatura é bondade, paixão ou ignorância. E a gente tem que ver tudo para poder entender essa prakriti, essa natureza material. Isso também é Sankhya Yoga. É um tema de filosofia analítica super importante. É preciso saber o que é matéria e o que é espírito. Como a matéria nos atinge, nos afeta. E nós, baianos, somos peritos nisso, porque estamos sempre preparados para fechar o corpo, não é? Sempre estamos preparados para isso. Qualquer coisa a gente entende logo, isso é mal olhado. E a gente fica bem cuidadoso com isso. Você não é baiano, mas já está aqui há muito tempo. Eu nasci aqui. Você nasceu aqui? Mais alguma coisa? Purushottama. Como o senhor leu o primeiro verso, a estratégia cristã, utilizou para lidar com os parampará, sucessão discipular, para esses conhecimentos, chegou até aqui em 2018, chegando a Prabhupada, tem os reis santos, né? Sim. Até chegou atualmente, então Prabhupada, ele teve transmitiu para administradores políticos de toda forma, presidentes, governadores, prefeitos, né? Deixou, e aí está na literatura, e agora a gente está aqui. E você também que os líderes, pensadores, não administradores, mas eram líderes artísticos ou filosóficos, cientistas, os brahmanas, né? Então, qual a estratégia que a gente vai lidar a partir de 2018 para que esse parampará continue aqui na Terra? Isso é covardia, né? Que pergunta, Purushottama. Eu vou ter que admitir que eu não fiz um plano ainda e já estamos no dia 7. Como instituição, Movimento Hare Krishna, nós fazemos questão de não levantar muralhas. Nós gostamos do estilo arquitetônico e paisagístico, de terrenos sem muros, com jardins, que a pessoa sai de um ambiente, passa para o outro e quando vê já está dentro. Nós não nos distanciamos do mundo material. As muralhas, as instituições têm essa tendência, né, a exercer um movimento centrípeto, assim, que traz tudo para o próprio umbigo, né? As instituições têm isso. E aí a gente corre o risco de se tornar uma religião institucionalizada, com todos os problemas das instituições. Aqui fala de ciência. Nós do Movimento Hare Krishna não temos o direito de nos transformar numa religião institucionalizada, porque a nossa herança é de ciência, metodologia. Nosso projeto é um projeto que se ajusta ao mundo da pesquisa acadêmica, ao mundo da ciência. Não é da filosofia, da instituição organizada, sistematizada, fiel a estatuto, regimento de tal. Nós temos tudo isso, evidentemente. Nós temos uma identidade social, nós temos uma identidade jurídica, nós temos tudo isso. Mas nós precisamos cuidar das pessoas. Então, para 2018,
a ideia é cuidar das pessoas, não apenas dos devotos, mas cuidar das pessoas. Dentro do nosso movimento, esse assunto agora está na última moda, está assim, é o assunto mais atual. Mais atual. E a gente vem falando de cuidar dos devotos, cuidar dos devotos, cuidar dos devotos. Agora entrou o Krishna West. E o Krishna West diz cuidar das pessoas. Que é além de cuidar dos devotos. Cuidar do vizinho, cuidar do interesse dos outros, dos nossos parentes. Cuidar do interesse das pessoas com quem nós nos relacionamos. Como você nos vê? É muito importante para mim o que você pensa sobre mim. Porque um exemplo de uma pessoa avançada em yoga é que ela não se preocupa com o que os outros pensam sobre ela. Então nós, que não somos tão avançados assim, não nos preocupamos com o que os outros pensam sobre nós. Agora vem o Krishna West e diz, calma, presta atenção, se preocupe com o que os outros pensam sobre você. Pergunte o que pensa. O que você pensa sobre isso? Você não precisa falar nada, não. Não estou preparado para escutar, ainda mais com um gravador aqui. Diga o que você pensa sobre mim. Nós queremos, sabendo isso, eu tenho uma mensagem para lhe dar. Mas eu preciso ter esta informação. Por favor, me diga. Entende? Então, para 2018, nós queremos dar essa aceleração. Eu vou para um congresso agora na Índia, em fevereiro, e vou voltar com alguma inspiração, mas até agora eu não preparei nada assim, né? Então, nós, como instituição, queremos um relacionamento humanizado, relacionamento baseado em respeito, amor, confiança. Isso é o que nós queremos, mas ainda não fizemos o plano diretor em cima disso não. Tudo bem? Gostou? Então, como é seu nome? Cristiana. Prazer. Dentro dessa era Kali Yuga, né? Sim, ela mesma. Foi comentado aqui, né, a respeito de alguns aspectos de conduta, né, humana com relação a sentimento, né, entrevista. Essa era, ela traz esses comportamentos, né, Sim. Os sentimentos que trazem esses comportamentos. Mas dentro da filosofia, eu queria entender o que essa era, né, essa dificuldade toda que essa era traz nos relacionamentos, no enfrentamento dessas limitações, né, materiais, para a gente alcançar um outro patamar, né, da evolução mesmo. Né? Então, qual é o propósito? Por que essa era ela traz essa densidade? Né? Será que é porque a gente está muito próximo de algo que exige esse exercício? Eu queria entender, eu não consigo entender por que essa era ela é tão densa. Esta era vem num ciclo de outras eras. São 4 ciclos de eras. Essa é a última de um ciclo de 4. E esta era, as pessoas que resistiram, nós, que resistimos a todos os processos de autorrealização espiritual dados em outras eras, chegamos até aqui agora. Cansados, alquebrados, sofridos, e com a bagagem imensa, puxando essa bagagem, nós chegamos aqui assim. E chegamos também com muita preguiça, cansaço para pensar. Esse é o estado normal nosso aqui, agora. Então, é porque é o fim da era mesmo. Mas, ao mesmo tempo, esta era traz um projeto de libertação de toda essa carga, de todas essas baixas qualidades, que é muito simples, que é o cantar do Mahamantra Hare Krishna. O cantar do Mahamantra Hare Krishna é tão sublime que mesmo aqueles que não compreendem o seu significado se beneficiam. Por isso,
vale a pena cantar. Por isso os devotos cantam e pedem para que os outros também cantem. Porque é muito benéfico para nós purificarmos o nosso coração, nossa mente, a base da nossa conduta, o nosso caráter, nossa personalidade. Nós podemos aprimorar com o cantar do Mahamantra Hare Krishna, que vai nos aliviar de todas essas más qualidades. Vai abrir os nossos olhos, mudar a nossa visão de mundo. Vai dar elementos para que nós mudemos a visão de mundo, com mais positividade, mais esperança, mais espiritualidade, mesmo dentro da era de Kali. Então, a criação do mundo material passa por essas 4 eras. E nós estamos na última, que é essa era carregada assim. Tá bom? Não. Então resuma a sua pergunta bem objetiva, que eu tento responder. Dentro da filosofia, o que o resultado dessa era vai proporcionar? O resultado dessa era nos afasta da espiritualidade. Nos deixa com essa cabeça que nós temos hoje, que a gente vê. Todos os meios de comunicação, a gente não ouve falar de autorrealização espiritual. Só ouve falar de desenvolvimento material. A ciência com todo o gás, a tecnologia com todo o gás, tudo com todo o gás. Mas a espiritualidade, as igrejas vazias. Quando uma igreja está cheia, pode ver que essa igreja tem uma proposta bastante terrena no sentido temporário. Não leva a pensar, não leva a individuação, leva a rebanhos, leva a congregações fechadas, conduzidas. Não leva ao pensamento, ao questionamento. Leva à institucionalização da fé. Isso são características da era atual, né? A condução, a manipulação de massas. Entende? Isso é o que sobra nessa era. Então, a era leva a isso. Mesmo nós que somos Hare Krishna, que estamos conscientes disso, porque os livros alertam, os mestres alertam, nos nossos círculos de discussão falamos disso, estamos sujeitos a cada instante a tudo isso. Já tende a piorar para melhorar. A tendência é piorar, mas também tem uma esperança que pode surgir aí. Se a gente for sério, a gente propagar o movimento de Chaitanya e tal, a gente tem chance de ajudar as pessoas. Tem muitas religiões institucionalizadas ajudando também. Muitas. Tem muitas religiões, mesmo institucionalizadas, tem muitos processos de energização e tudo, ajudando as pessoas a aliviarem toda essa carga da era de Kali. Não apenas nós estamos trabalhando nisso, não. Tem muita gente trabalhando nisso. Tá? Obrigado. Eu acho que a gente pode conversar depois, para não prender todo mundo. Você me pergunta depois. Pode ser? Então, obrigado pela atenção. Todas as glórias ao Senhor.